Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. E nós estamos aqui para continuarmos a nossa leitura, na verdade, a nossa exposição do livro O Peregrino, do John Bunyan, bem aqui, você está observando. E é com muita alegria que nós trazemos esse conteúdo para os irmãos. Nós estamos aqui, como disse, munidos do nosso livro, nós estamos aqui com a nossa Bíblia também aberta e nós contamos com a participação de vocês nos comentários, curtindo o vídeo, compartilhando, porque esse livro, O Peregrino, do puritano John Bunyan, tem grandes ensinos para nós. Então, como eu disse e agora repito, é com muita alegria que o nosso Ministério Cinco Solas traz para vocês esse estudo, né, que temos feito capítulo a capítulo. Então, sejam todos muito bem-vindos e que esse conteúdo seja maravilhoso para vocês, como tem sido maravilhoso aqui para nós do Ministério Cinco Solas. Você está vendo aí na sua tela o nosso QR Code, que é para você entrar no nosso grupo oficial de estudos aqui do Ministério Cinco Solas. Se você quer aprender mais sobre a tradição puritana, aponte o seu celular aí para a câmera e você vai ser direcionado de forma gratuita ao nosso grupo de estudos, onde ali nós temos diversas salas de aula, chats, onde o conteúdo em que expomos diversos assuntos da teologia sistemática com base na tradição rica e piedosa dos puritanos ingleses, tá bom? Então você é nosso convidado, venha conosco estudar a teologia puritana, tá bom? Então, para nós iniciarmos hoje, vamos para o capítulo 8 aqui deste livro, tá? O Peregrino tem várias versões, né? E publicadas no Brasil, e aqui nós estamos considerando esta aqui, ó, que é esta publicação aqui da editora Pão Diário, né, que você pode comprar na Amazon. Eu acho que eu deixei já o link para vocês aí. Se eu não deixei, vou deixar de novo, tá bom? Adquira, aqui, é um livro maravilhoso, e depois da Bíblia é o livro mais traduzido, é o livro que nós possuímos mais comentários e que tem edificado a igreja em sua história, né? E é um livro eminentemente puritano, porque é escrito por um dos grandes puritanos ingleses, né? O John Bunyan. Então, vamos lá. Eu quero começar esse capítulo 8, que aqui nesta edição que eu tenho, neste capítulo 8, eu penso que a base do capítulo 8 aqui, o John Bunyan, de maneira alegórica, nos ensina sobre o sola escritura, né? Sobre a suficiência das escrituras para tudo em nossas vidas. Então eu queria ler pelo menos duas passagens da Bíblia para vocês. Eu tenho aqui a minha Bíblia de Genebra, também vou deixar o link para vocês aí, para vocês adquirirem. É a Bíblia que o nosso ministério utiliza, tá? Que é uma Bíblia eminentemente puritana. E eu gostaria de ler duas passagens das Escrituras para nós iniciarmos aqui o nosso estudo hoje do capítulo 8 do livro Peregrino. A primeira passagem que eu queria ler para vocês se encontra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, no Novo Testamento. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Forte isso, né? Aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. A outra passagem se encontra no Antigo Testamento. Vamos lá para trás? Está em Provérbios 28 e 26. Vamos lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 28.
versículo 26. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, Provérbios, capítulo 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Que interessante, né? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. É o que diz a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse privilégio de podermos estar nos reunindo aqui, ainda que pela internet, com nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, para aprendermos a Tua palavra, bem como lermos e estudarmos aquilo que esse maravilhoso livro do John Bunyan, nosso irmão em Cristo, nos trouxe, o Peregrino. Então nos abençoe, nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, no capítulo de 8, no capítulo de número 8, no capítulo de hoje, quase não sai, onde é que nós estamos? Primeiramente eu quero fazer aqui uma contextualização e uma visão geral para vocês aqui do que é que está acontecendo, tá? Nós temos que relembrar rapidamente que nós estamos aqui com o cristão e o esperançoso. Esses dois companheiros, esses dois personagens do John Bunyan, eles acabaram de escapar no capítulo anterior. Volte lá na nossa playlist e você vai ver que eles acabaram de escapar do castelo da dúvida e também das garras do gigante desespero. E para eles escaparem desse castelo da dúvida e das garras do gigante desespero, eles se utilizaram da chave da promessa. Então eles conseguiram sair de lá utilizando-se a chave da promessa. E na aula de hoje, cuja a temática, como eu disse para vocês aqui, é justamente, deixa eu ver se eu acho aqui no meu roteiro, a temática de hoje, ela fala sobre o Sola Escritura, fala sobre o Sola Escritura, e deixa eu só me situar aqui, E falando do Sola Escritura, o John Bunyan vai nos trazer aqui justamente os perigos sutis da jornada do peregrino. Os peregrinos, eles não enfrentam somente leões físicos ou feiras mundanas, como vimos anteriormente, mas os peregrinos, eles enfrentam também grandes perigos internos espirituais. Os falsos mestres, a bajulação, o desânimo e a própria falsa religiosidade. Então, basicamente, o tema desta aula vem tratar sobre esses perigos que tanto o peregrino quanto o esperançoso, eles irão passar, e também isso diz respeito à nossa própria vida. Nós não temos apenas perigos violentos, físicos, ou mesmo em feiras mundanas, como a Feira das Vaidades que nós vimos, mas nós passamos também pelos perigos internos e espirituais de cada um de nós. E é isso que o capítulo 8 vem trazer, mas fazendo contraponto, mostrando como sola Escritura é fundamental para que o cristão, para que o esperançoso, para nós, os peregrinos, nós possamos justamente vencer, com a ajuda do Senhor Deus, por meio de sua palavra, esses diversos perigos. Não é verdade? Então, no primeiro momento aqui deste capítulo 8, nós observamos a ida do cristão e do esperançoso para as chamadas montanhas aprazíveis. Montanhas aprazíveis.
essa é a primeira parte aqui do capítulo 8. Fala sobre essas montanhas aprazíveis ou montanhas das delícias, como algumas traduções em português trazem, né? E nestas montanhas aprazíveis, nós temos aqui três coisas importantes. Nós temos o consolo, nós temos os alertas e nós temos uma lição para tirar. Primeiramente, nesta preliminar aqui do capítulo 8, nós temos o consolo. Deus, ele concede nestas montanhas aprazíveis ou nessas montanhas das delícias, como diz aqui esta versão que eu estou lendo, o Senhor Deus concede tanto ao cristão quanto ao esperançoso um momento de refrigério nessas montanhas, um momento de descanso, um momento de prazer genuíno, piedoso. Eles encontram, inclusive, pastores que irão mostrar para eles as maravilhas deste lugar. E estes pastores, eles fazem alertas, né? Fazem alertas. Os pastores que nos são apresentados aqui pelo John Bunyan, nesse capítulo 8, são nomeados como conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade. São 4 pastores. Então, seguindo o método de escrita do John Bunyan, você repara que ele escolhe substantivos comuns e alguns até que apontam para sentimentos e para circunstâncias, objetos que têm a ver com a vida do cristão. Então ele nomeia esses pastores como conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade. E esses pastores, eles dão alertas para o cristão e para o esperançoso. Esses alertas, eles primeiramente mostram a colina chamada de erro e depois eles apontam para a montanha chamada cautela. Então são 2 alertas que eles dão muito importantes para os nossos 2 personagens aqui, o cristão e o esperançoso. Eles apontam para a colina erro e para a montanha cautela. O que tem a ver? Quais são especificamente, esses alertas? A colina erro é o local onde jazem os que foram levados por falsas doutrinas. Então, nessa colina erro, nós podemos observar no texto, existem pessoas ali que foram levadas por falsas doutrinas e ali jazem, ali estão definitivamente mortas, perdidas por conta dessas falsas doutrinas. Por outro lado, também esses pastores, eles apontam como alerta para o cristão e para o esperançoso a montanha cautela. E nessa montanha cautela, nós temos as figuras de homens cegos que estão vagando entre túmulos. Por quê? Por terem se desviado para o castelo da dúvida. Então, se de um lado nós temos a colina erro, onde jazem mortos, pessoas que foram levadas por falsas doutrinas, por outro lado, o outro alerta desses pastores é que na montanha cautela, homens cegos, eles vagam entre túmulos. Por quê? Porque se desviaram para o castelo da dúvida. E nisso, John Bunyan nos ensina algumas coisas interessantíssimas. Primeiramente que, mesmo maduros na fé, de acordo com a nossa jornada cristã, nós temos que manter a nossa cautela e fugirmos de erros teológicos.
Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo em que, principalmente no mundo cristão, num mundo onde o evangelicalismo impera, onde ser cristão nominal e ter uma moralidade dita como elevada é suficiente, isso leva constantemente a equívocos e erros teológicos. Muitas pessoas dizem, teologia não é importante, doutrina não é importante. E John Bunyan nos mostra aqui como teologia é importante, como doutrina é importante. Porque sem teologia, sem doutrina, você não irá conhecer a Deus. Você só pode conhecer a Deus por meio de sua palavra. Percebe? Como você vai poder conhecer a Deus para poder amá-lo? Porque nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Como nós podemos conhecer a Deus sem a sua palavra? Se nós não temos a sua palavra, nós não podemos conhecer a Deus. E não conhecendo a Deus, não sabemos aquilo que agrada ao Senhor. Portanto, não sabemos teologia, não sabemos doutrina. E por não sabermos teologia e doutrina, que é a causa de não conhecermos a Deus, nós também não podemos amá-lo. Percebem? Então, John Bunyan aqui, por meio destes 4 pastores, conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade, aqui nestas montanhas aprazíveis, eles apontam para a colina do erro e para a montanha da cautela. Isso é importante para nós. Ficarmos longe de falsas doutrinas e tomarmos muito cuidado para não adentrarmos no castelo da dúvida. Mesmo maduros na fé. Para isso nós temos que fazer o quê? Fugir do erro teológico. Como fazemos isso? Estudando a Bíblia, estudando as Escrituras. Perfeito? Em seguida, nós temos aqui a pequena fé e o adulador. O relato de pequena fé. O cristão, neste momento, aqui prosseguindo no capítulo 8, ele conta como um homem bom, mas de pequena fé, dormiu no caminho e foi roubado por 3 bandidos. Covardia, descrença e culpa. Foram 3 bandidos que fizeram mal e roubaram esse outro personagem que tinha pequena fé. Eles roubaram seu dinheiro, mas não a sua fé, que eram as suas joias. Isso aqui nos mostra que mesmo uma pequena fé, tão pequenininha como um grão de mostarda, ela é suficiente para o quê? Para fazer com que nós possamos agradar ao Senhor por meio da nossa fé. Então este homem que tinha ainda que uma pequena fé, tendo dormido no caminho, tendo sido roubado por 3 bandidos, né? A covardia, a descrença e a culpa, ele não perdeu sua fé. Por quê? Porque a fé é dom de Deus, vem de Deus, não vem de você, não vem de mim. É dom de Deus, para que ninguém se ensoberbeça. E nós temos a armadilha do adulador. Um homem aqui de tez sombria, porém disfarçado com um manto muito claro. Ele elogia aqui o cristão e o esperançoso, os desviando do caminho e os prendeu numa rede. Então repare que o adulador aqui, que é esse homem de tez sombria, mas estava disfarçado com um manto muito claro, ele tece diversos elogios, ele agrada o coração, o ego do cristão e do esperançoso e os desvia do caminho. E quando o cristão esperançoso estão, assim por dizer, confiantes de que estão diante de uma pessoa que está querendo bem para eles, porque está sendo adulador, né? Está dizendo palavras que eles gostam de ouvir, este personagem, este homem de tez sombria, prende-os numa rede, é uma armadilha. E
o cristão e o esperançoso, eles observam que ignoraram o mapa dos pastores, porque os pastores lá atrás, aqui no início do capítulo 8, entregou um mapa para eles. E eles foram aprisionados. Tome cuidado quando você estiver ouvindo coisas que agradam os seus ouvidos. Olha, se você está numa igreja em que você só se sente acolhido, se sente amado, tudo aquilo que o pastor fala no púlpito, isso acalenta o teu coração ou te deixa tranquilo, tome cuidado. Não que não seja importante a graça estar sendo transmitida no púlpito, mas se você não for confrontado dos seus pecados, se você não for desafiado a em Cristo Jesus mudar a sua vida, deixar de pecar, e isso deve, de alguma forma, ofender a nossa carne, você está, infelizmente, numa igreja equivocada. Tomara que não seja uma sinagoga do diabo. Então procure sempre pastores, homens de Deus que vá confrontar o seu pecado, que vai deixar você desconfortável na pregação para que você possa se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo. É exatamente isso que o John Bunyan quer nos ensinar aqui nesta parte do capítulo 8, a armadilha do adulador. Elogios, acalentos, palavras bonitas, técnicas persuasivas utilizadas por homens, por pastores, como se estivessem num palco, utilizando-se de mecanismos que não são bíblicos, são armadilhas, nos prendem numa rede. Nós temos que seguir o mapa que nos foi dado por Cristo, que é a palavra de Deus. Mas os nossos personagens aqui não ficam, vamos dizer assim, desamparados. Há um resgate. No momento em que eles estão presos aqui no capítulo 8, por conta dessa armadilha do adulador, um ser resplandecente os liberta. Ele rasga a rede e os liberta. Mas em seguida acontece o quê? Os disciplina. Olha que coisa interessante. Difícil para os dias de hoje, né, nós lermos isso, disciplina. Mas de acordo com a teologia puritana, uma das marcas da verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja, de acordo com os símbolos de fé puritanos, possuem 3 marcas. Você tem a pregação genuína da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos, batismo e santa ceia, e a disciplina eclesiástica, ou seja, purificar cada vez mais a igreja, disciplinando e punindo o pecado na igreja. Então, neste momento aqui do capítulo 8, esse ser resplandecente, ele não só liberta, rasgando essa rede e tirando, salvando ali o cristão, o esperançoso, mas ele também açoita, ele disciplina o cristão esperançoso. Para quê? Para que eles aprendam a seguir somente a palavra de Deus, o sola escritura. É por isso que eu, quando li esse capítulo, a primeira coisa que me veio à mente foi o que o John Bunyan está nos ensinando aqui, é o sola escritura. Somente a escritura, a nossa única fonte de fé e prática, sola escritura. E nós tiramos uma lição aqui também desta parte do capítulo, que a bajulação, ela infla o nosso orgulho e ela nos tira do caminho. A bajulação, ela faz um mal muito grande para nós, porque ela faz com que nós possamos nos sentir perfeitos, suficientes em nossas próprias obras. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você e eu somos miseráveis e pecadores e que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e corrermos todos os dias aos pés de Cristo. A disciplina de Deus, ela dói, é verdade. Às vezes dói.
Às vezes não, quase sempre dói a disciplina de Deus, mas é como um pai amoroso. Às vezes essa disciplina vem com um problema familiar, vem como um problema financeiro, de saúde, enfim. Você sabe onde está doendo em você. Mas a disciplina de Deus dói e o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. Por quê? Porque o objetivo do Senhor não é deixar você se sentindo acolhido, em paz com você mesmo, não. A vontade do Senhor é te salvar dos teus pecados. É para isso que Cristo veio, para te salvar dos teus pecados. Para que você, então, salvo dos teus pecados, você possa ter comunhão com Ele. Perfeito? Prosseguindo, nós temos agora aqui, no capítulo 8, a figura do ateu e do solo enfeitiçado. Exatamente aqui, o Giambani aqui, no século XVII, no início do século XVII, já está falando aqui da figura do ateu. Então aqui, logo em seguida, né, a essa libertação feita por esse ser resplandecente, né, e depois de serem disciplinados por esse ser resplandecente, eles se encontram com o ateu. Eles encontram um homem que ri deles. Mas ri por quê? Porque os nossos personagens aqui estão buscando uma cidade celestial que, de acordo com o ateu, não existe. O ateu diz, não, vocês estão procurando uma coisa que não existe. Só que o cristão esperançoso, depois de terem sido disciplinados pelo ser resplandecente e terem se recordado dos conselhos que os 4 pastores deram para eles ignoram esse ateu. Por quê? Porque eles sabem que viram através das lunetas dos pastores, que eles viram lá, se você tem que ler, tá? Lá no início do capítulo, os pastores dão umas lunetas para que eles possam observar e eles veem a cidade celestial. Então, aquilo que o ateu diz para eles é como uma loucura. O ateu diz assim, a cidade celestial não existe. Mas tanto cristão quanto esperançoso, eles viram pelas lunetas que os pastores deram para eles a cidade celestial. Então, para nós cristãos, é loucura o pensamento ateu, porque nós vemos com os olhos da fé que a cidade celestial existe. Em seguida, nós temos o solo enfeitiçado. Eles passam por um solo onde o ar deste lugar dá um sono espiritual profundo. E nós aprendemos aqui neste livro que se um peregrino dormir neste solo, ele não acorda mais. É um solo verdadeiramente enfeitiçado que faz com que o cristão, todos nós, né, venhamos a dormir em um sono espiritual profundo e não acordemos mais ali. E a solução que o esperançoso ele tem para que eles não venham a dormir é conversar, debater com o cristão. Ele propõe para que não durmam uma comunhão ativa, um debate, uma conversa entre ele e o cristão, para que eles não venham a dormir quando passam por esse solo enfeitiçado, né? O esperançoso, nesse momento do livro, ele compartilha o seu maravilhoso testemunho de conversão, como ele abandonou os seus méritos próprios, como ele compreendeu que só a justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo o salvaria dos seus delitos e pecados. E nós podemos tirar aqui também uma lição maravilhosa. A boa comunhão, o testemunho e a centralidade de Cristo nos impedem de adormecer espiritualmente na igreja. Veja, não é fora da igreja. Infelizmente, muitos cristãos estão como que adormecendo sentados no banco de uma igreja. Ou às vezes estão desigrejados. Mas o que caracteriza esta situação de estar metaforicamente passando por essa terra enfeitiçada que gera este
sono profundo espiritual, é a falta da comunhão, é a falta do testemunho e a falta da centralidade de Cristo. Por isso é importante a comunhão na sua igreja local, o seu testemunho de fé seu, que você vai dar com a sua vida e que você vai ver dos seus irmãos na igreja local, e a pregação da centralidade de Cristo. Percebe? O púlpito é muito importante, meus irmãos. O púlpito é muito importante. Ele não pode ser um local de espetáculo ou um local para autoajuda ou para teologia da prosperidade ou teologia do coaching ou qualquer outra teologia que não seja fundada na palavra de Deus. O púlpito é um local de que se pregue a palavra de Deus centralizada em Cristo Jesus. Sem isso, você não está diante de um púlpito, você não está diante de um pastor, não está diante de uma pregação e muito menos estará diante de uma igreja. Percebe? Depois nós vamos para o perigo de ignorância. Ignorância é um jovem que aparece também no final deste capítulo 8 e que vai ter uma conversa com o cristão e com o esperançoso. E nesta conversa, este jovem, chamado ignorância, ele vem de uma terra chamada terra da presunção. Olha que interessante. Bem interessante, né? Você tem aqui um jovem chamado ignorância que vem de uma terra de presunção. Geralmente, o ignorante, ele é cheio de si. Ele tem uma presunção. Ele tem uma presunção de que só ele está certo, de que ele se basta. E no caso aqui, este personagem, o ignorante, ele acha que será salvo porque ele tem bons pensamentos, porque ele tem um bom coração, porque ele cumpre umas regras morais. Que interessante isso, né? Ele vem da terra da presunção e o nome dele é ignorante. E o que caracteriza a ignorância dele? Ele acha que será salvo porque tem bons pensamentos, porque ele tem um bom coração e porque ele cumpre algumas regras de moralidade. Percebe? É por isso que ele vem da terra da presunção. Ele tenta se credenciar junto a Deus por meio do quê? Das suas obras. E infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que se você for conversar, espero que você não seja uma dessas pessoas, mas toda a base de confiança dela é porque ela é membro de uma igreja, ela tem carteirinha de anos daquela igreja, ela vai todo domingo para aquela igreja, é porque ela não bebe bebida alcoólica, ela não fuma, ela não fala palavrão. Sabe? Veja, tudo isso são coisas boas. Você se abster de bebida alcoólica, você se abster do tabaco, do fumo, você não falar palavrão, você ser membro de uma igreja, tudo isso é maravilhoso. Só que percebe, meu irmão, isso aí é fruto da sua salvação. Não é causa da sua salvação. Você percebe a diferença? Você é salvo sem nenhum mérito, sem ter feito absolutamente nada, mas pelo poder de Cristo, para que você possa, aí sim,
por meio da obra do Espírito Santo todos os dias na tua vida, você se santificar, porque você já é salvo. E você vai se santificar como? Sendo membro de uma igreja, membro atuante, usando seus dons e talentos na igreja e fora dela para o progresso do reino de Deus na terra. Percebe? Você vai ser uma pessoa que vai dar um bom testemunho, você vai lutar para cumprir os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. E tudo que acompanha o processo de santificação. Mas aqui no caso, esse jovem, o ignorância ou ignorante que vem da terra da presunção, ele coloca aqui a carroça na frente do boi. Ele acha que porque ele tem bons pensamentos e porque ele tem bom coração e porque ele cumpre regras morais, é esta a causa da sua justificação, da sua salvação. Ele rejeita completamente a justificação unicamente pela obra do Senhor Jesus. E isso é apostasia. E nesta parte do capítulo, eles discutem por que pessoas, por exemplo, como o senhor temporário que nós vimos anteriormente, abandonam a fé. Por quê? Porque os seus pensamentos e seus corações, eles nunca foram verdadeiramente transformados pelo Espírito Santo. Eles ainda fundamentam a sua salvação e a sua fé nas suas próprias obras, ainda que digam que Jesus é o seu Salvador. Mas a base da sua fé são as suas próprias obras. Talvez apenas porque sentiram medo de ir para o inferno. Só que medo de ir para o inferno até os demônios têm. Até os demônios têm. Você lembra daquele episódio quando o Senhor Jesus expulsou demônios de uma pessoa e os demônios oraram, clamaram para que o Senhor Jesus não os mandasse para o inferno? Não os mandasse para o inferno? Os demônios têm medo de ir para o inferno, porque os demônios não estão no inferno hoje, eles estão aqui na terra. Eles não têm mais acesso aos céus, mas também ainda não estão no inferno. Eles estão aqui soltos na terra, aprisionados aqui na terra. Eles morrem de medo de ir para o inferno e são demônios. Então uma pessoa ímpia, é natural que tenha medo de ir para o inferno. Percebe? Então uma pessoa pode ser uma verdadeira apóstata, confiar em sua própria moralidade, nas suas obras e não em Cristo, confiar na sua religião e não em Cristo, ou seja, ser um apóstata, abandonar a verdadeira fé ou fechar os ouvidos para a verdadeira fé, como o jovem ignorante, né, e o senhor temporário, abandonarem a fé verdadeira e mesmo assim temerem o inferno. Então nós tiramos aqui lições importantes também nesta parte do capítulo 8. A de que a verdadeira salvação não vem de um moralismo ou de um medo. Não vem. Mas sim de um coração que é transformado pelo Espírito Santo e da fé na obra redentora da cruz do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é o que nos salva. Permita-me agora fazer algumas aplicações espirituais e práticas aqui deste capítulo 8 para as nossas vidas. Nós já estamos aqui com 40 minutos, né? Estamos terminando. Como é que nós devemos lidar com orgulho e com a bajulação? Assim como a rede do adulador prendeu aqui os nossos heróis, aqui o cristão e o esperançoso, nós gostamos quando as pessoas inflam o nosso ego, né? Infelizmente. Porque nós somos pecadores, nós gostamos.
Nós deixamos de consultar o mapa, que é a Bíblia, quando nós vamos analisar estas palavras de bajulação, de aduladores que inflam o nosso ego. Nós temos que ir para o mapa, ir para a Bíblia e aprendermos que nós somos pecadores miseráveis e carecemos a todo minuto da nossa vida, todo segundo, da graça de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós temos que lidar com estas palavras que nos trazem orgulho, porque feitas com bajulação. Nós temos que ir para o mapa, nos ater ao mapa. Assim como o cristão esperançoso receber um mapa dos pastores, nós temos a palavra de Deus, que é o nosso mapa, que nos mostra quem nós somos, pecadores, e mostra quem o nosso Deus é, misericordioso e salvador, para que assim nós possamos saber quem somos, não nos influenciarmos, não nos enchermos de vaidade e orgulho, sabermos que somos miseráveis, pecadores e que carecemos de Cristo. Depois, nós devemos nos perguntar como é que está a nossa vigilância neste solo enfeitiçado do mundo de hoje. Sabe o solo enfeitiçado que nos faz dormir em berço esplêndido? Numa época de comodismo, como é que nós podemos imitar cristão esperançoso conversando entre nós na comunhão da igreja sobre a glória de Cristo, para que a gente não venha adormecer espiritualmente? Por isso que eu convoco, eu encorajo você a ir para uma igreja genuinamente cristã, onde você tem a pregação genuína da palavra de Deus, a administração correta dos sacramentos e o exercício piedoso da disciplina eclesiástica. Você precisa de uma igreja local para que você possa ter essa comunhão. E assim como o cristão esperançoso nesta comunhão debateram, conversaram sobre teologia e trocaram testemunhos para mútua edificação, você também vai ter isso numa igreja local. O terceiro e último ponto de aplicação que eu gostaria de mostrar para os irmãos e para as irmãs é perguntar a você perguntar para nós, se nós confiamos no nosso bom comportamento como cristãos, da mesma forma que o personagem o ignorância, o ignorante, ou nós entendemos como esperançoso que todas as nossas justiças são como trapos de imundície, como diz a Bíblia, e só o sacrifício de Jesus nos leva ao céu. O que é que você acha? Eu espero que você saiba que a Bíblia nos ensina, e se você não sabe, fique sabendo agora, a Bíblia nos ensina que todas as tuas melhores ações e obras são trapos imundos diante da santidade de Deus. E isso não te capacita nem te salva. Só o sacrifício de Cristo nos leva ao céu. Meus irmãos, o inimigo, ele usa o desespero e a perseguição, como a gente viu nos capítulos anteriores. Mas também ele pode usar elogio de um adulador, pode usar a sedução de um ateísmo, pode utilizar o sono de um comodismo e às vezes até a nossa falsa religiosidade do ignorância. Percebe como o inimigo se utiliza de vários mecanismos para nos afastar de Cristo? Por isso nós precisamos nos apoiar unicamente na palavra de Deus, que nos apresenta Cristo Jesus na sua Bíblia. Sola Escritura. É por isso que eu disse que esse capítulo 8 foca no Sola Escritura. Somente a Escritura é o nosso mapa que nos leva à cidade celestial. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, eu agradeço ao Senhor Deus pelo sangue de Cristo Jesus, que é a nossa única garantia de chegarmos um dia à cidade celestial. E eu peço ao Senhor que guarde,
todo o seu povo, a você e a mim, desse sono espiritual e desse engano. Venha estudar conosco teologia puritana, venha crescer em conhecer a Deus, fazendo parte aqui, não só inscrevendo-se nesse nosso canal do YouTube, mas apontando aqui o seu celular para esse QR Code e indo para o nosso grupo oficial no Telegram. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes.